meu nome é Júlia e esse aqui é Somos Loucos. E hoje eu queria falar sobre quem é o Nazareno. Então, esse é mais um vídeo dessa série de vídeos que eu tô fazendo. E hoje eu queria falar sobre a identidade, sobre a nossa relação com a nossa própria identidade, sobre a importância de nós entendermos quem nós realmente somos. Algumas vezes a gente ouve falar em Jesus como Jesus de Nazaré. Isso diz respeito ao lugar de onde ele veio, a cidade onde ele morou, a cidade onde ele cresceu e tal. E a Bíblia não fala muito a respeito dessa cidade, mas em uma das passagens, quando Filipe vai falar a Natanael sobre Jesus, a gente percebe que existia um certo desdém em relação a esse lugar. Quando Natanael diz, pode alguma coisa boa vir de Nazaré, ele estava dizendo que as coisas que vinham de Nazaré eram sempre coisas ruins. E querendo ou não, o lugar de onde Jesus veio era o que ele carregava com ele. E muitas vezes ele era chamado de Nazareno. Mas o que eu queria realmente falar era que Jesus, ele sabia que não importa o nome que dessem a ele, ou quanto menosprezassem o lugar de onde ele veio, ou quanto menosprezassem a profissão dele como carpinteiro, ou qualquer coisa do tipo, ele tinha plena certeza de quem ele era, e por isso ele não se deixava afetar por taxações humanas. E aí a resposta de Filipe é bem simples, ele diz, vem e vê. E quando ele leva Natanael até Jesus, que Natanael chega lá, Jesus fala coisas sobre Natanael que só realmente ele e Deus poderiam saber. E aí Natanael percebe que a real identidade de Jesus não era nazareno, não era um menino que veio de Nazaré, mas que a identidade dele era filho de Deus, que a identidade dele era a identidade de Deus. E a gente sabe que Jesus, ele teve uma vida simples, sabe? Ele teve uma vida aqui na terra bem simples, ele foi um trabalhador, ele trabalhava como carpinteiro com o pai dele. Ele, desde o jeito que ele nasceu numa manjedoura até a sua criação, até o seu ministério, foi tudo muito simples, foi tudo de uma forma muito humilde para ele. Mas Jesus, ele não se importava com essas coisas, porque Jesus, ele entendia que o real valor das coisas não estava em ter coisas na terra, em possuir nada, mas em ser quem ele era. E em ser quem ele... E essa passagem, ela mostra a rejeição de um homem a respeito disso, mas eu acredito que era uma visão geral sobre essa cidade. Então Jesus, ele deve ter passado por várias situações do mesmo jeito, mas ele não se deixava abalar. Em outra situação, quando o homem endemoniado chegou até Jesus, ele foi chamar Jesus de Nazareno. E é muito interessante isso, porque a gente pode ver que quando o homem endemoniado falou isso, quem estava falando não era o homem mesmo, mas sim os demônios que estavam dentro dele. E quando eles disseram isso, eles estavam tentando atacar diretamente Jesus. Eles estavam querendo de alguma forma menosprezar Jesus pelo lugar de onde ele veio, sabe? Pela humildade, pela simplicidade dele. Ou pela fama qualquer que fosse que a cidade tivesse. Achando que Jesus se abalaria com isso. Achando que Jesus era só mais um homem. Achando que Jesus ia se deixar abalar por isso. Mas Jesus nunca se deixou abalar por essas coisas. Ele nunca se deixou abalar pelo que falavam dele. Ele não se deixava abalar se diziam que ele não era filho de Deus. Se diziam que ele era filho de Deus. Ele não se deixou abalar quando tentavam menosprezar ele pelo lugar de onde ele veio. Porque ele sempre soube o real valor das coisas. E é aqui que eu queria chegar. Que nós precisamos entender o real valor das coisas. Para que nós possamos ser inabaláveis diante dos ataques de Satanás. Para que nós possamos nos tornar pessoas mais firmes. Sabe? Você precisa entender que você tem um valor, sabe? Que você é muito importante, mas que o valor que você tem não tá nas coisas que você tem, sabe? Eu acho que a gente vive num contexto que a nossa identidade, ela tem sido muito distorcida, sabe? Talvez pela exposição que nós temos diante das redes sociais e tudo mais. Eu acho que nós temos a tendência de distorcer a nossa identidade, sabe? De não entender direito quem nós somos, de confundir o que parecemos com o que nós somos. E o que eu quero falar aqui hoje é que você precisa saber quem você é. Você precisa conhecer a tua identidade em Deus. Você não é o lugar de onde você veio. Você não é o lugar onde você mora. Você não é as coisas que você tem. Você não é as coisas que você não tem. Você não é o que você parece, sabe? Você não é o seu corpo. O valor que você tem, ele não tá nas coisas que você pode ver, mas naquilo que você não pode ver. Eu quero que você possa abrir os olhos hoje para poder enxergar que você é uma pessoa valorosa
porque Deus, ele te vê assim. Sabe que você é uma pessoa importante porque Deus te vê assim. Se alguém chegasse hoje pra você e perguntasse quem é você, como você responderia essa pergunta? Responderia relacionando aonde você tá, ao que você tem. Então existe um jeito real de nós entendermos quem nós somos. É quando nós olhamos pra Deus e quando sabemos quem Ele é. Eu acho incrível, sempre que você estuda alguma coisa, sempre que você estuda, por exemplo, artes, e você vai estudar um determinado artista, você vai perceber que existe sempre um contexto entre a obra dele e quem ele é. Sempre vai existir o contexto de criação daquilo, de forma e de cores, entre o que ele fazia e quem ele era. E se você entende que foi Deus que te criou, que ele é o criador de tudo, você precisa também entender que você só vai descobrir quem você é de verdade quando você descobrir quem ele é, sabe? Você precisa relacionar isso, o Criador, a criatura. Nós precisamos conhecer quem Deus é, sabe? Porque quando a gente conhece quem ele é, a gente vai passando a conhecer quem nós somos nele. Porque quando você conhece quem ele é, você também começa a ver quem ele te criou pra ser. Quando ele te criou, ele tinha uma intenção, sabe? Quando ele sonhou com você e ele desejou que você existisse, ele tinha uma intenção, ele tinha um plano, ele tinha um desenho pra sua vida. Que se você não conhecer ele, você não vai poder conhecer aquilo que ele te fez pra ser. Quando você entende que ele é um pai, você entende que ele quer que você se comporte como filho. Quando você entende que ele dá amor, você vai entender que você é amado, sabe? Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa querida por Deus. Você é alguém que é desejado como filho. E nesse relacionamento, nessa troca de conhecimento, existe algo que em minhas palavras elas não poderiam explicar aqui. Mas que você pode conhecer, mas que você pode experimentar conhecendo ele, tendo um relacionamento com ele. E quando nós conhecemos quem ele é, nós conhecemos quem nós somos. É por isso que Jesus, ele não se abalava com as coisas. Ele permanecia sempre no caminho dele, firme, na missão que ele veio fazer. Porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem o Pai era. Jesus, ele veio direto do Pai. Ele veio direto do reino. Se você conhece o melhor lugar de todos, não faz muito sentido você dar valor a outros lugares, sabe? Você pode, então, perceber o valor real das coisas. E Jesus, ele era assim, é por isso que ele não se deixava abalar. E ele tinha plena certeza de que ele não era o lugar de onde ele vinha, ele não era o que ele tinha, ou o que ele fazia, mas ele era quem ele era, sabe? O filho amado de Deus. E a única forma de você entender realmente é você conhecendo Deus. E a única forma de conhecer alguém é ter um relacionamento com essa pessoa, sabe? Não é difícil. É só você conversar com ele. Deus está sempre aberto para conversar com você e para te fazer entender quem você é. Porque acredite, não existe ninguém mais interessado em fazer você entender a sua identidade do que Deus. Então, nós precisamos parar de ter crises de identidade por aquilo que vemos ou que queremos parecer ou que queremos ter. E entender que nós somos aquilo que somos em Deus. E entendendo isso, não seremos abalados, porque nós teremos a base mais firme de todas, que é o próprio Deus. Eu queria te dizer que você tem a fonte, sabe? Vai direto à fonte, vai falar com Deus pra descobrir quem você é de verdade e pra descobrir quem Ele sonha que você seja. E eu garanto que toda a sua vida vai fazer sentido. É só isso que eu queria falar hoje. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Se inscrever se você ainda não for inscrito, de comentar aqui alguma coisa. Caso vocês tenham alguma dúvida ou qualquer coisa do tipo, que eu vou ficar muito feliz em responder. E é isso. Tchau!